estou começando uma nova série hoje, e o assunto é esse aí, ó. O propósito da unidade. Esse laço que a gente tem que ter de comunhão, esse laço de família, esse laço de igreja. Mas isso não pode ser uma teoria, isso tem que ser uma prática. A igreja não pode viver uma hipocrisia nos relacionamentos. Não tem como. E esse tema, ele veio ao meu coração no iniciozinho do ano, porque eu estava lendo o Evangelho de João, e aí, quando eu cheguei no capítulo 17, cara, explodiu algumas coisas sobre esse tema no meu coração que eu não tinha observado antes. De modo geral, a Bíblia é assim, né? A gente vai lendo, aí tem um dia que algo salta. E saltou no meu coração. E aí, desde então, eu venho guardando isso no meu coração, já desde o início do ano. Venho guardando, eu venho meditando, eu venho orando. Do início do ano para cá, eu devo ter lido umas 40 vezes o capítulo 17 de João. Só meditando. Não fui assistir ninguém, não fui ver nada, fui ler a Bíblia. E pedindo ao Espírito Santo, me revela. Me mostra, porque se é isso aqui que eu estou vendo, é muito sério. E a igreja está falhando. Não é a igreja Academia da Fé, falando da igreja de Cristo sobre a face da terra. Porque Jesus, quando olha do alto, ele não vê placa, ele não vê nome, ele vê a igreja, aqueles santos por quem ele morreu, de todas as eras, de todos os tempos. Ele vê quem nasceu, quem já passou, nós, e ele vê quem ainda virá. Ele vê a sua igreja, ele vê o seu povo. E se aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu quero começar a compartilhar com você essa manhã, se é isso mesmo, e porque ele vem só confirmando, a gente precisa se empenhar para alcançar essa unidade, como igreja. E é lógico, eu não tenho relevância. Quem sou eu? Pastor dessa igreja aqui, nesse bairro, nesse lugar, nessa localidade. Eu não tenho relevância para poder anunciar isso de forma nacional. Mas o meu desejo, estava até conversando com a Monique falou para mim, caramba, tu dá umas viajadas, né? Meu desejo era que os principais líderes da nação, das principais denominações, estou falando de gente que tem 300 igrejas no Brasil, 400 igrejas, 500 igrejas. Tem denominação no Brasil que tem 500 igrejas, irmãos, ao redor do Brasil. Pegar esses caras, os mais relevantes, botar esses caras dentro de uma sala e poder falar sobre esse assunto aqui. Não eu falar, né, mas a gente poder conversar. Porque a igreja, e não é só brasileira não, mundial, está falhando nisso. Eu vou te mostrar a seriedade disso, porque foi isso que o Espírito Santo mostrou no meu coração. O que mais está na moda hoje é líder de denominação ir para o Instagram, ir para o YouTube e falar mal de outro líder de outra denominação. É o que mais tem na internet. A gente, como igreja de Cristo, se degladiando e o diabo batendo palma. Porque o ímpio olha para isso e diz, se eles mesmo não se entendem, eu vou fazer o que lá dentro. Está feio. E Jesus não está gostando. E quando eu estava lendo o Evangelho de João, esse tema veio muito forte ao meu coração. E eu quero começar a ler com você. Hoje eu vou dar só a entrada, só o couvert hoje. É a torradinha, passo a manteiguinha, come, o prato principal vai ser ao longo das semanas. A gente vai falar sobre esse assunto aí umas 4 ou 5 semanas. Tem muita coisa para a gente conversar. Mas antes de eu entrar no capítulo 17 de João e começar a ler, quero falar um pouquinho do contexto que ele está inserido. Porque desde o capítulo 13, né, Jesus está conversando com os discípulos. Presta atenção. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João é Jesus conversando com os apóstolos. 13, 14, 15 e 16. 17 ele já está orando. E acontece muita coisa.
no capítulo 13, é um clima de despedida, gente. Do 13 até o 16, ele está num clima de despedida com seus discípulos. Ele está conversando com eles, ele está começando a conscientizá-los que o tempo dele está chegando. E aí ele fala várias coisas e diz várias coisas. Por exemplo, no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e dá uma lição de humildade. São as últimas lições de Jesus. E conversa com eles sobre várias coisas. No capítulo 14, ele já começa a dizer, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei um outro conselheiro. Então, você está entendendo o contexto? Está me acompanhando? Então, vai acompanhando para você entender. No capítulo 14, ele faz isso. Aí no 15, ele começa aquele papo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim vai dar muito fruto, porque sem mim nada pode. Então, está falando da importância de permanecer nele. Ele diz assim, vocês vão permanecer em mim se guardarem os meus mandamentos. Então, ele está ensinando muita coisa importante. Muita coisa importante. E aí no capítulo 16, ele fala de novo mais um pouquinho do Espírito Santo. Ele diz, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido de mim. E aí ele vai falando sobre... E no final dessa conversa, desemboca no capítulo 17. Entendeu? Aí ele entra no capítulo 17. Então, eu não botei aqui os versículos primeiros do capítulo 17, mas dá a impressão assim, como se a conversa tivesse acabado. Porque está escrito assim, logo no primeiro versículo do capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Então aqui ele começa a fazer uma oração. Entendeu? Então depois que ele conversa com os discípulos, depois que ele fala tanta coisa com os apóstolos, depois que ele ensina tanta coisa, no finalzinho de 16 ele diz assim, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele fala várias coisas, do 13 ao 16. E no 17 ele começa a fazer uma oração, que está escrito, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Aí ele começa a orar. E dentro dessa oração ele fala várias coisas, e no 18 ele já está no Getsêmani. Estão entendendo o contexto? Ele bate um papo meio que num teor de despedida com os discípulos, faz uma oração por eles e entra no Getsêmani para cumprir o propósito. Que oração é essa que Jesus fez? O que ele está falando nessa oração? Dever de casa. Lê João 17 em casa. Pode anotar aí. Se puder, lê do 13 ao 17. Se puder, lê o livro todo, o evangelho todo. Mas o dever de casa é João 17. A recomendação é João do 13 ao 17. E o pedido humilde é se você puder ler o livro todo. Mas João 17 é dever de casa, hein? Para você poder entender, querido. O que Jesus está falando, o que ele está orando. Amém? Então, entre tantas coisas maravilhosas que Jesus declara nessa oração e que ele pede, que ele fala com o Pai, eu destaquei só 5 versículos de João 17 para a gente conversar hoje. Para a gente conversar hoje. Eu creio que esses versos de Jesus que falam sobre unidade, e a minha oração tem sido essa, que se revele no teu coração como se revelou para mim. Porque é Jesus que está falando, gente. E palavras de Jesus são palavras de Jesus. É o Mestre que está falando. E isso precisa se revelar para nós. Eu tenho pedido, o Espírito Santo revela o coração da igreja. Porque não adianta eu ficar aqui falando, se você não estiver atento para receber revelação. É o Espírito Santo que revela, não sou eu. Mas o Espírito Santo vai te revelar, amém? Porque ele habita em você. E aí Jesus, eu destaquei o primeiro verso, é o verso 11. Jesus diz assim, já não estou no mundo, mas eles... Então Jesus está orando pelos discípulos. E é muito legal, gente, olha aqui para mim. São muitas lições. Uma delas que eu peguei foi essa. No momento que ele está prestes a sofrer uma grande angústia, Jesus,
ele faz uma oração. Em vez dele orar por ele ora por nós. Será que no nosso momento de maior angústia a gente está orando pela gente ou pelos outros? Intercedendo. Porque Jó também teve sua vida virada quando estava orando pelos amigos. O poder de você se colocar diante de Deus por alguém. Mesmo no momento de dificuldade. Você não olhar para você, olhar para o outro. Jesus está ensinando isso. Nem na cruz ele olhou para ele. Porque ele olha assim, para João, ó, eis aí a tua mãe. Eis aí, ele estava preocupado quem ia cuidar da mãe dele. Na cruz, pensando no outro. Orou por aqueles que estavam matando ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estava pensando em quem ele? No outro. É muito forte essa lição. Mas aí ele está falando, ó, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Olha o que ele vai falar, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Agora olha a oração que ele está fazendo. Para que eles sejam um. Não, para pensar nisso. Não adianta eu ler, passar para outro versículo, começar a falar um montão de coisa. Você tem que olhar para isso aí e ficar pensando. Jesus está orando para a igreja, para nós, os discípulos serem um. Ele está pedindo isso a Deus. E agora ele vai comparar a unidade dos discípulos com a unidade da Trindade. Assim como, isso é uma expressão comparativa, assim como nós também somos um. Então isso é a primeira coisa que saltou aos meus olhos. É Jesus orando ao Pai pelos discípulos, em um momento tão crucial, pouco antes da sua crucificação, e posterior ressurreição e ascensão aos céus. Ele não está orando por ele mesmo, ele está orando pelos seus discípulos. Ou seja, ele está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, junto a Deus. E ele não está pedindo para que eles sejam cheios de poder. Ele não está pedindo para que eles tenham uma igreja bonita. Ele não está pedindo para que nada falte para eles. Que as nossas orações são assim. Ele está pedindo para que eles sejam um. Gente, isso aqui explodiu no meu coração. É isso que ele está pedindo. E compara também a unidade nossa, a unidade dos discípulos com a unidade da Trindade. Agora vamos dar um salto lá para o verso 20, porque eu peguei só os versos que falam de unidade. Vamos juntos. Não peço somente por estes, mas também por quem? Por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que esses aqui falarem. Então ele está orando pelos 12, mas ele está orando também por nós. Porque nós somos aqueles que cremos em Jesus por causa da palavra que começou com os 12 e chegou até nós. Então Jesus está orando pela sua igreja de todos os tempos, gente, de todas as eras. É o que eu falei, não só pelos 12, por nós, por aqueles que hão de vir ainda, por aqueles que hão de crer. Então ele ampliou, ele está intercedendo pela igreja, porque ele vai inaugurar a igreja nasce na cruz. Então ele já está intercedendo pelo propósito que ele veio estabelecer. Eu vou edificar, Pedro, a minha igreja. E ele está intercedendo pela igreja que ele veio edificar. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Esse assunto é muito sério, tá? Porque Jesus está orando por nós. E o que ele pede? Pelos 12, e ele pede também pela igreja. O que ele está pedindo? Verso 21. Agora ele ampliou tudo, gente. Agora ele pegou todo mundo. Era com os 12. Agora olha só. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, não é isso? E eu em ti, também eles
estejam em nós. Você está entendendo o que ele está falando? Que a única maneira de nós sermos um é nós estarmos em Deus. Então presta atenção, unidade não é muito bem a gente concordar com tudo e ter tudo em comum. É isso que a gente tem que ter cuidado, porque nós somos pessoas diferentes. Eu botei essa frase aqui, ó. Unidade da igreja não acontece quando temos tudo em comum, mas quando temos a unidade em torno de Cristo, gente. Em torno daquilo que Ele fez. Amém, queridos? Até aqui você está conseguindo me acompanhar? Muito legal isso. Agora, na parte final do verso 21, que eu botei aqui, ó, só a primeira parte do verso 21, tá? Agora eu vou para a segunda parte. A parte final do verso 21, ele vai mostrar qual o propósito da unidade da igreja. Ele está orando pela unidade, e esse é o tema dessa mensagem, o propósito da unidade. E essa mensagem saiu desse verso que a gente vai ler agora. Esse tema no meu coração. Porque agora ele vai dizer por que a gente tem que ser um. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê, gente? Para que o mundo creia em Jesus. Isso é muito sério, gente. Para que o mundo creia em Jesus. Jesus está dizendo, gente, que o mundo vai crer nele quando a sua igreja viver em unidade. Então, a unidade da igreja, por que nós estamos sobre a face da terra? Ninguém sabe responder, né? Por que você ainda está sobre a face da terra? Será que o propósito de Deus era só salvar você? Será que se fosse só salvar você, no momento que você entregou sua vida a Jesus, Ele não podia te arrebatar? Acabou o sofrimento, acabou o problema. Por que você ainda está sobre a face da terra? Para revelar Jesus às nações, para revelar Jesus às pessoas, para anunciar o Evangelho, gente. E mais do que anunciar com a boca, anunciar com a maneira que a gente vive. O propósito da igreja é revelar Jesus. E a Bíblia está dizendo, Jesus está falando, que a igreja vai cumprir o seu propósito quando viver em unidade. Então, a unidade da igreja, gente, torna possível o cumprimento do seu propósito. Vocês estão entendendo? Legal, é isso aí, é para você entender mesmo. Essa mensagem é para você entender. Que a gente não pode mais fechar os olhos para isso. Eu não posso mais fechar os olhos para isso. Eu não posso chamar Deus de Pai, se eu não consigo chamar quem está do meu lado de irmão. Eu ainda estou sentando no banco da igreja sem falar com quem está sentado 2 bancos depois de mim? Ainda estou nessa? Ainda tem esse tipo de coisa? A gente está fazendo o que na igreja? Que evangelho é esse que não revela Jesus? A gente vai começar a entender por que não acontece tantos milagres. Porque a unidade promove a atmosfera para milagre. Ah, é isso, pastor? É. Abre aí a tua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu nem ia ler esse texto hoje, mas eu vou ler. Atos capítulo 2. Vamos ver como a igreja primitiva vivia e qual era o resultado. Verso 42, Atos 2, 42. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga, me espera aí. Eu espero, tem gente que não achou ainda. Atos 2, 42. Posso ir? Vamos ler junto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na o quê? O que é comunhão?
Gente, o evangelho, para ser completo, não é só o amor de Deus e a graça de Cristo, mas é a comunhão no Espírito. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão no Espírito Santo seja com vocês. Amor de Deus e graça de Jesus sem comunhão está incompleto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Ele vai falar mais. E eles faziam um lanche junto. Eles comiam junto, faziam um lanche, comiam um pãozinho junto. A partir do pão, se juntava para fazer um lanche na casa de alguém. E nas orações. Olha o que tinha na igreja primitiva, verso 43. Em cada alma havia o quê? Temor a Deus, gente. É o que está indo embora das igrejas hoje em dia, infelizmente. Temor a Deus. Temor a Deus não é medo de Deus. Temor a Deus é respeito à sua presença, reverência à sua presença. Como eu estava falando aqui até no início, um templo como esse, um momento da palavra, a gente poder ter temor do Senhor e reverenciar esse ambiente, que é um ambiente santo e preparado. Então, temor de Deus tinha no coração deles. Aí olha o que acontecia. Tinha comunhão, tinha partir do pão, tinha doutrina, tinha temor. Qual era o resultado? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pronto. Unidade, atmosfera de milagre. Ele vai continuar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vai falar do estilo de vida que eles levavam, um ajudando o outro. Olha a realidade da igreja. Eles vendiam, Monique está tocando aqui. Eles vendiam suas propriedades e bens, ajudavam o outro, ninguém olhava só para o seu nariz, via a necessidade do irmão que está do lado, ajudava. Não é só um boneco que está do meu lado, é alguém que às vezes está numa necessidade. Está precisando de uma palavra, está precisando de alguma coisa, gente. Distribuíam à medida da necessidade de cada um. Ele vai falar no 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, eles iam para a igreja. Eles iam para a igreja. Partiam o pão em casa, e de vez em quando faziam um lanche, hoje é na tua casa, hoje é na tua. De repente hoje é lá na tua, né, Leandro? Não sei. Agora olha o 47. Louvando a Deus, isso aqui para mim é lindo. Louvando a Deus e... Fala aí, igreja, e? Não, quero ouvir numa só voz. Louvando a Deus e? Contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, os incrédulos, as pessoas que não eram da igreja, olhavam para eles e falavam, nossa, olha como é que eles vivem, que legal. Eles contavam com a simpatia das pessoas. Será que a igreja de hoje em dia conta com a simpatia ou com a antipatia da sociedade? Como que a sociedade olha para a igreja hoje? Será que a igreja se tornou odiosa porque abraçou um partido político? Isso foi tão sério na última eleição que a derrota de um homem foi vista como a derrota da igreja. Será que nós estamos aqui para estabelecer partido político? Será que é um político bom que vai resolver a história do mundo e do Brasil? As pessoas não precisam de boa política, as pessoas precisam entregar sua vida a Jesus, gente. Precisa ser transformado de dentro para fora. É isso que vai resolver o problema do ser humano. O problema do ser humano tem uma só origem: pecado, morte espiritual. Tudo nasceu daí. E por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Pronto. Mas assim também por um só homem veio vida que justifica a todos. Então as pessoas precisam dessa vida. Quem está comigo? Eles caem, meu Deus, o vento está virando minha folha aqui. Caíam na simpatia de todo o povo. Aí, tem uma palavrinha aí agora que eu fiz assim na minha Bíblia, ó. Circulei, pintei de amarelo.
Está assim, ó. Enquanto. Está assim na tua Bíblia? Está como aí? Louvando o Senhor. Aí na minha Bíblia está assim, ó. A minha Bíblia é a ARA. Almeida Revista Atualizada. É a mais fiel ao original, tá? Eu gosto até de botar outras aqui e tal, mas a ARA é... E está assim na minha Bíblia, ó. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles tinham comunhão, enquanto eles se ajudavam, enquanto eles viviam em unidade, o que acontecia? Enquanto isso, cadê? Meu Deus, quer me derrubar mesmo. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto a gente vive em unidade, o Senhor acrescenta. Vocês estão entendendo? É o propósito da igreja, não é ganhar almas, não é ganhar vidas. Então, vai ter que viver em unidade, gente. Agora, olha o que Jesus vai falar no verso 22, que loucura. Eu lhes transmiti o quê? Jesus está falando que transmitiu uma glória para a gente. Qual é a glória de Deus que está sobre nós? Não tem medo não, se errar não tem problema, não é prova não. Quem é a glória de Deus que está sobre a nossa vida? Espírito Santo está sobre nós, é a glória dele. Mas olha o propósito da glória de Deus em nós, não é para nos tornar poderosos em nós mesmos. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Então, o maior propósito do Espírito Santo em nós é fazer de nós um só. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a influência de Deus em nós, amém? O Espírito Santo é o caráter de Deus em nós, amém? Então, através do fruto do Espírito, ele vai manifestar essas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso em mim, isso em você, isso em cada um de nós, faz de nós um só. Então, a igreja não foi chamada para ser uma multidão de muitos. A igreja foi chamada para ser a expressão de uma pessoa em muitos lugares. A igreja não foi chamada para ser muitos num só lugar. Então eu vejo muitos líderes lutando pelo crescimento do seu ministério, da sua igreja. E é isso que eu queria poder anunciar essa mensagem no Brasil. Porque a igreja não se revela sendo muitos num lugar só. 5.000 membros, 2.000 membros. Não, a igreja não se revela nisso. A igreja se revela em sermos a expressão de um só em muitos lugares. Aí sim. Isso é unidade. Jesus se revelando em muitos lugares. Então, gente, se ele transmitiu a glória de Deus para nós, para que a gente seja um, eu botei essa frase aqui, ó. A glória de Deus não se revela no poder em si. A glória de Deus se revela na qualidade das nossas relações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na qualidade das nossas relações. Não tem como mais, gente, não tem espaço mais para a gente viver na hipocrisia de eu amo a Deus, eu louvo a Deus, mas não falo com o meu irmão. Eu amo a Deus, eu louvo a Deus, mas não perdoo o meu irmão. Eu louvo a Deus, eu amo a Deus, mas Jesus que falou, não foi eu. Se você tiver vindo trazer a tua oferta ao altar e te lembrar que tem alguma coisa para resolver com o teu irmão, você faz a tua oferta e depois você resolve com o teu irmão. Ah, não? Não era para fazer a oferta, né, para adorar a Deus. Eu estou com problema com o irmão, eu adoro a Deus. Eu estou com problema com meu irmão, eu dou minha oferta. Eu estou com problema com meu irmão, eu presto culto. Não, vai lá, resolve teu problema com teu irmão e depois vem. Só por um motivo, porque Deus é Pai, e não tem maior oferta que eu possa oferecer a Ele. Não tem coisa que agrade mais o coração de Deus que eu possa ofertar, não tem coisa que agrade mais o coração de um pai de ver seus filhos bem. O que mais agrada o coração de um pai é ver seus irmãos. Laiane, quando tu vê Samuel e Giovana brincando, um brincando com o outro, amando o outro, beijando, como é que você fica? Tem algum presente que supere isso? Não tem.
Então adianta eu oferecer oferta, presente a Deus, estando de mal com meu irmão? É por isso que ele fala, cara, eu não vou receber essa oferta. Vai lá se consertar com o teu irmão. Essa série vai ser boa. Com certeza vai ser boa. Porque vai nos incomodar e me incomoda também, mas vai nos levar para outro nível. A gente está indo para outro lugar, gente. A gente tem que entrar lá com o coração limpo. Eu lhes transmiti. Agora no 23 ele vai voltar a falar. Ó. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados em unidade. Para quê? Agora olha isso. Para quê? Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste assim como amastes a mim. Aqui foi que a chave virou para mim, porque no 21 ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no 23 ele diz, para que o mundo conheça. Gente, as pessoas quando olham para a maneira da gente se relacionar, Jesus é revelado. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso, gente. Porque em um mundo, por quê, pastor? Eu vou fechar com isso, pode vir o grupo. Porque em um mundo, aonde, preste atenção, em um mundo aonde as relações estão estremecidas, aonde ninguém se dá bem com ninguém, aonde o ser humano está cada vez mais egoísta, mais egocêntrico, não se distraia com o pessoal da música se movimentando, preste atenção aqui. Eles estão se movimentando, é o trabalho deles, a gente vai trabalhar. Mas olha aqui para mim, não perca atenção. Em um mundo onde as relações estão cada vez mais quebradas, o número de divórcios só aumenta, está quebrado, relação está quebrada no mundo. Por que a relação no mundo está quebrada? Por causa daquilo que foi escrito por Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3. Timóteo, você precisa saber, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Por quê? Porque a tecnologia vai diminuir, vai passar fome, vai falar. Gente, não tem previsão de passar fome. A tecnologia só melhora, só avança. O nosso país é o celeiro de comida para o mundo, gente. Nosso país é muito fértil. Não tem previsão de passar. Então os tempos não vão. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, eles vão estar fazendo o quê? Comendo, bebendo, então não vai faltar comida. Comendo, bebendo, casando, vão estar fazendo festa. O mundo não vai piorar por causa disso. Ele está dizendo, ô Timóteo, os tempos serão difíceis porque os homens serão avarentos, egoístas, presunçosos, orgulhosos. É o ser humano que está piorando. Eles vão amar mais os prazeres do que a Deus. Serão irreconciliáveis, está essa palavra lá em 2 Timóteo 3. Se Deus nos entregou o ministério da reconciliação, como é que a gente vai ser irreconciliável? É isso que está escrito lá. Eu botei aqui para mim, não botei para você, mas aqui, ó. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios, cruéis, inimigos do bem, presunçosos, irreconciliáveis e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É a qualidade da geração que a gente está vendo. Aí pergunta se esse tipo de ser humano constrói relacionamento com alguém. Esse tipo de manifestação de caráter constrói relacionamento com alguém? Então, é por isso que Jesus está falando que se a igreja conseguir se relacionar em unidade, vai revelar quem é Jesus, porque só Jesus pode fazer o ser humano viver em unidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso explodiu no meu coração, gente. Então a igreja, ela vai chamar a atenção, não é pelo prédio bonito. Qualquer shopping tem um prédio mais bonito que a gente para atrair as pessoas. A igreja não vai atrair alguém porque o prédio é bonito. A igreja não vai atrair alguém porque a música é boa. Qualquer banda secular aí faz música melhor do que a gente. A igreja não vai atrair porque o palestrante é bom. Qualquer coach me bota no bolso, bota qualquer pregador no bolso. O coach já chega, você pode, você consegue, você vai chegar, você vai poder. Já perdi. A eloquência que o cara tem para falar, eu já perdi.
Então não é prédio bonito, não é música boa, nem pregador eloquente que enche igreja, ou que chama a atenção das pessoas para a igreja. A igreja vai atrair as pessoas pela maneira com que vivem em unidade. Porque as pessoas vão olhar, eu quero fazer parte disso, eles se amam de verdade, eles são de verdade um com o outro, não tem hipocrisia, eles se ajudam, eles se preocupam, eu quero ser cuidado assim também. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para o coração de vocês, gente? Sem viver em unidade. Então é isso aí. É aqui. Cadê? Viver em unidade é a maior ação de evangelismo que nós podemos realizar. Pastor, vamos evangelizar lá na praça, distribuir folheto, para depois a gente estar brigando um com o outro aqui e está todo mundo vendo? O nosso relacionamento precisa validar a nossa mensagem. Porque senão, a mensagem é poderosa, mas pela maneira que a gente se relaciona, ela perde o valor, porque eles vão dizer, eles não vivem o que eles pregam. Que eles pregam o amor de Deus, mas eles mesmos falam mal um do outro, tem fofoca. Eu vou fechar com isso, porque depois eu volto outro dia, mas eu vou fechar com isso hoje aqui. Eu vou passar direto, eu quero chegar aqui, eu cheguei já. A nossa relação como irmão pode validar ou invalidar a nossa mensagem. Agora eu vou te falar. A própria revelação da igreja como corpo já mostra que não tem como a gente não viver em unidade. Porque um corpo que luta contra si mesmo está doente. São as doenças chamadas autoimunes. É quando o corpo luta contra si mesmo, está doente. Não pode? Nós somos o corpo, gente. E aí o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Coríntios um texto muito conhecido em 1 Coríntios 11, 23, que ele está falando sobre a ceia do Senhor. Você conhece esse texto? E ele fala várias coisas, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, está o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança, feita com base no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que bebedes em memória de mim, todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aí ele vai falar algo lá, se você beber e comer indignamente, você está comendo juízo para você mesmo. Aí a gente sempre levou isso para o lado do pecado, né? Não pode comer assim em pecado. Beleza, eu acho que a gente não pode estar em pecado em nenhum momento na nossa vida, nem na ceia, nem fora da ceia. Isso aqui é um ponto que a gente precisa deixar de lado. Agora vamos ver sobre o que Paulo está falando, que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha o que ele diz. Pois quem come e bebe o quê? Sem discernir o quê? O corpo. Come e bebe juízo para si. De que ele está falando? É só você lembrar que ele está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, e já no capítulo 3 ele começa a corrigir problema de relacionamento, que ele fala, vocês são carnais, porque tem fofoca, tem divisão, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem, porque vocês não entendem, não esperam uns pelos outros. Então essa igreja não estava discernindo o corpo, porque não estava vivendo como corpo. Paulo está dizendo, se vocês continuarem participando da ceia do jeito que vocês estão se relacionando, vocês estão comendo juízo para vocês mesmos. É disso que ele está falando, de relacionamento, não é de pecado em si. E aí ele ainda fala mais sério, que ele fala no verso 30, é por isso que há entre vocês muitos e não poucos que dormem. Porque o problema de relacionamento na igreja abre porta para o inferno trabalhar. Doença, morte, entre outras coisas. E aí eu vou fechar com isso aqui. Paulo está falando com a igreja de Corinto também, tá?
Olha o nível dos problemas de relacionamento que tinha lá. Agora já na segunda carta, ele vai dizer o seguinte: ó, vocês estão precisando perdoar aí, hein? E se vocês decidirem perdoar, quem vocês perdoam, alguma coisa, eu também estou junto com vocês, eu apoio essa atitude de perdoar. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Agora ele está dizendo, ó, vocês precisam perdoar, vocês precisam se entender, e eu estou junto com vocês nisso. Agora ele vai dizer por quê. Ah não, aqui é o verso 10, tá? Eu botei 11, mas é 10. O 11 está aqui agora. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo, vocês têm que perdoar para Satanás não levar vantagem. Sabe por quê? Porque quando temos problemas de relacionamento na igreja não resolvidos, Satanás está em vantagem. Aí a gente está cantando, o inferno não pode prevalecer, mas não falo com o meu irmão e o inferno está prevalecendo. Vamos avançar, não vamos parar de o inferno e Satanás. Como é que foi a outra que a gente cantou? Satanás corre, Deus está conosco, afastando as trevas. Mas eu não falo com meu irmão, as trevas estão voltando. Mas eu não perdoo meu irmão e as trevas não se afastam. O inimigo corre e está correndo para cima. E vamos celebrar, não sei. Se a gente não estiver disposto a se humilhar, a pedir perdão, porque, gente, todos somos imperfeitos, vai ter problema. Eu já magoei pessoas aqui, eu estou sempre exposto aqui em cima, às vezes falo um negócio, uma coisa, a pessoa fica chateada. Vem falar comigo que eu vou te pedir perdão. Porque nós somos imperfeitos, cara. Agora eu vou ficar guardando amargura quando eu estou chateado. Cara, ninguém, por favor, gente, isso não vai levar a lugar nenhum. Guardando rancor, guardando amargura, guardando tristeza. Chega lá, ó, Paulinho, olha só, cara, eu não gostei daquilo que você fez, cara, e tal. Poxa, tá bom, Luiz, me perdoa aí e tal, tá bom, então tudo bem. Vamos botar o orgulho para fora, gente. Vamos ser humilde. Baixar a cabeça e reconhecer que todos nós somos imperfeitos, todos nós. Cara, eu sou o teu pastor, cara, eu tenho responsabilidade de pregar essa palavra para você. Senão Deus irá me cobrar. Até porque foi Ele que me mostrou isso na palavra. A gente tem que estar sempre sondando o nosso coração para ver se não tem coisas contra a pessoa. Gente, escuta, em nome de Jesus, não guarde coisas no seu coração contra pessoas. Vai fazer mal para o teu corpo, para você mesmo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Você não tem noção que a ciência já mostra a falta de perdão gerando câncer, amargura gerando câncer, você não tem noção. Então, cara, olha só, depende de você, faz o seguinte, está com problema com alguém? Cara, não estamos procurando quem é o culpado. Olha só, Giovanni, está sem falar com o Giovanni há 2 meses, nem vejo mais, então vou mandar um zap para ele. Cara, eu quero te dizer que você está fazendo falta na minha vida. Me perdoa porque eu te fiz algo que te magoou. Não quero saber quem foi o certo, quem foi errado. Só quero te pedir perdão. Queria muito que você me perdoasse. Acabou. Vai morrer por causa disso? Aí tu vai se surpreender com a resposta que tu vai receber de lá, porque o Espírito Santo vai trabalhar no coração lá. A pessoa vai te responder, cara, eu também me perdoo e tal. E você vai ficar aliviado, cara. Não guarde, não guarde. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus.